Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então vamos iniciar com a correção da primeira lista de exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: faça um algoritmo que calcule a multiplicação de dois números inteiros sem utilizar o operador de multiplicação. Em vez disso, utilize apenas o operador de adição. Para implementar esse algoritmo, devemos lembrar que qualquer multiplicação pode ser expressa por meio de somas. Por exemplo, o resultado da expressão 6 vezes 3 é o mesmo que a soma de 3 vezes do número 6 ou a soma do número 3 por 6 vezes. Ou seja, soma-se um elemento com ele próprio, o número de vezes do segundo elemento. Então, para iniciar, nós precisamos solicitar as entradas. Eu vou solicitar o primeiro número. Nós vamos trabalhar apenas com tipos inteiros aqui, então eu vou chamar minha variável de número 1 e ela recebe o valor que o usuário digitou no teclado. Em seguida, eu vou fazer a entrada do segundo valor, porque como eu vou fazer a multiplicação de dois números, eu preciso de duas entradas. Agora que eu tenho os dois números guardados em variáveis, eu preciso criar alguma estrutura que repita a soma do outro número. Então, nós vamos começar por essa parte. Considerando os exercícios que nós já resolvemos, nós já criamos um bloco de repetição que repetia 10 vezes um código qualquer. Então, nós vamos partir daquele exemplo para implementar esse exercício. Então, como é que eu vou começar? Eu vou criar uma variável primeiro para controlar o número de voltas que o meu bloco de repetição vai executar. Eu vou criar uma variável chamada conta, que ela começa com o valor 0. Em seguida, que essa variável começa com o valor 0, eu vou criar um bloco de repetição, utilizando o bloco while, e eu vou utilizar alguma condição que logo em seguida a gente volta para cá para completar. Dentro desse bloco while, eu basicamente vou colocar um comando de saída para imprimir o valor da variável conta, e na linha de baixo eu vou incrementar esse valor em 1. Por que isso é importante? Porque como esse computador tem por objetivo controlar o número de voltas, toda vez que eu concluir o bloco de repetição, eu preciso marcar que eu executei essa volta. Então, eu conto, eu adiciono mais 1 à variável conta. E agora vamos voltar para a condição do while. Então, o nosso while, baseado nos códigos que nós já construímos, vai primeiro fazer uma iteração muito simples com 10 voltas. Então, para isso, eu vou comparar a cada volta a variável conta, porque é ela que está controlando o número de voltas que o meu bloco de repetição vai executar. Como ela inicia em 0 e vai aumentando de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, eu vou aguardar até que ela fique menor que 10. Se a gente executar esse programa, o resultado é o seguinte. Está ali pedindo o meu primeiro número, eu vou digitar aqui 3 e 6. E vocês vão ver que arbitrariamente o código executou 10 voltas, então de 0 até 10. Agora que a gente tem certeza que o código está funcionando, a gente precisa modificar, porque nós não estamos sempre dando 10 voltas, nós precisamos sempre dar 10 voltas, depende de um dos números que foi digitado na entrada. Então a gente pode considerar que o primeiro número vai ser usado para soma, certo? E o segundo número é que vai me dar o meu número máximo de voltas. Então, se eu digitar 6 aqui, o correto é que aqui no teste, na condição de parada de continuidade do meu while, eu deveria não ir até 10, mas até 6. Então, eu vou substituir pelo valor da variável num2. Por quê? Porque ela tem o valor máximo de repetições que eu quero executar. Se eu der um play agora no programa novamente, digitar 3 e 6, você vai observar que ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas no laço de repetição. Então, nós já alcançamos metade do problema, que é criar um laço de repetição que repete um número determinado de vezes de acordo com a entrada. Agora, o que nós precisamos basicamente é, aqui dentro, nessa linha 16,
realizar a soma, certo? Acumulando os valores das somas do valor que foi digitado na variável número 1. Que é isso que está acontecendo exatamente aqui nesse exemplo aqui, onde ele vai repetindo a soma do número de um dos números da entrada. Então, para isso que nós fazemos? Nós vamos criar uma nova variável, porque o processo de contagem não pode ser misturado com o processo de soma, certo? Esse processo que a variável conta faz é controlar o número de voltas. A variável soma é que efetivamente vai realizar a soma. Então, dentro do bloco de repetição, eu coloco soma igual a soma mais número 1, certo? E agora eu já posso partir para a saída, que é o resultado. Eu não devo colocar o comando de saída dentro do bloco de repetição, por quê? Porque ali eu ainda vou estar dentro do processo de soma. Por isso eu tenho que retornar a indentação para o nível inicial, certo? E aqui eu vou colocar print soma. Então, essa variável soma, no final dela, ela vai ter a soma dos números, mas na verdade ela vai ter o resultado da multiplicação, certo? Se nós executarmos o programa agora, 3 e 6, está ali o resultado, que é 18, certo?